O mundo esconde vários mistérios que, mesmo com pesquisas e estudos, não podem ser explicados pela ciência. Por conta disso, objetos e lugares misteriosos foram deixados de lado, se tornando descobertas aterrorizantes da arqueologia perdida. Roda a vinheta! Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar, já arrocha o dedo no like, meu velho. Assim o YouTube deixa de onda e começa a divulgar o meu conteúdo pra galera toda, beleza? Então é isso, bora pro vídeo. A Excalibur é aquela famosa espada da história do rei Arthur. Porém, o que poucos sabem é que essa lenda foi inspirada em um fato real. Como é que é? Galgano Guidotti foi um cavaleiro que aos 32 anos resolveu largar os anos de combate para se dedicar à vida religiosa. Para isso ele fez o gesto simbólico de cravar sua espada em uma pedra ali na região da Toscana. Segundo registros históricos, o metal entrou na rocha igual faca quente na manteiga. Até hoje, os cientistas não conseguem explicar como um ser humano conseguiu fazer tal ato, sendo um mistério que a Igreja Católica atribuiu como um milagre, transformando Galgano em um santo. Sai daí onde já se viu uma espada entrar em uma pedra! Para os que duvidam, esse objeto pode ser visto por quem quiser em uma antiga capela na Itália. O sabre permanece até os dias de hoje fincado na pedra, e mesmo com várias tentativas de roubo ao longo dos anos, ninguém conseguiu removê-lo. Por conta disso, essa prova histórica de algo sobrenatural foi esquecida pelos arqueólogos. Afinal de contas, ninguém conseguiu explicar de outra maneira que não seja uma intervenção divina. Uma estátua chinesa dourada acabou revelando um segredo escondido por séculos que ninguém imaginava. O dono levou o objeto para ser restaurado, porém o especialista achou pesado demais e sugeriu uma varredura com raio-x para ver o que tinha no seu interior. E assim como em um Kinder Ovo, dentro da estátua havia uma surpresa, nada menos do que um corpo humano sentado em posição de lótus. É o quê? Claro que algo assim levantaria várias dúvidas, por isso uma série de estudos foram realizados na peça e descobriram que se tratava de um monge de 1000 anos de idade, chamado Lin Kuan, perfeitamente preservado no tempo. Acredita-se que o eremita passou pelo processo de automumificação, que é quando o monge se prepara por anos, perdendo gordura corporal e meditando por dias sem parar. Estudiosos afirmam que a múmia ficou exposta em algum templo por centenas de anos, até que por volta do século XIV resolveram construir uma estátua ao redor do corpo preservado, uma das descobertas mais impressionantes do budismo das últimas décadas. Jalisco é um estado mexicano que guarda um mistério que vem sendo estudado por muitos anos. Pesquisadores e arqueólogos que faziam expedições nas colinas de El Toro encontraram diversos objetos antigos com desenhos muito semelhantes a alienígenas e até mesmo naves espaciais. Os cientistas ainda não conseguiram encontrar uma explicação plausível para essas pedras e esculturas terem tantas referências a extraterrestres, desde pratos, decoração, cinzeiros e até mesmo máscaras, todas com algum tipo de detalhe que remete ao universo e a seres que não existem aqui na Terra. Os cientistas acham que se trata apenas de uma coincidência e que os seres olhudos e cabeçudos das figuras são pessoas normais com máscaras, e que as naves em formato de disco, muitas vezes com uma pessoa dentro, eram um tipo de brinquedo da época. Sei. Seria essa uma prova que nossos antepassados foram visitados por seres de outros planetas? Pode parecer que telas flexíveis de smartphones são a mais alta tecnologia, porém algo assim já tinha sido feito durante o Império Romano. O Vitrum Flexile é uma invenção perdida no tempo desde a época do imperador Tibério César. Esse material fabuloso parecia um vidro normal, porém ele podia ser dobrado, amassado, moldado a marteladas que não quebrava.
Algo assim com todas essas propriedades nunca mais foi feito, nem mesmo com toda a tecnologia disponível na modernidade. A lenda conta que o imperador ordenou que matassem o criador dessa tecnologia, que era o único que sabia como era o processo de produção. César tinha medo que algo tão genial pudesse tomar o lugar do ouro, causando uma crise no mundo antigo. A tentativa de sumir com a invenção revolucionária parece ter dado certo, pois apesar dos vidros flexíveis terem sido reinventados há poucos anos atrás, eles não possuem nem metade das propriedades do lendário Vitrum Flexile. Em 1944, encontraram na cidade mexicana de Acámbaro uma coleção de peças antigas que retratam a convivência de humanos com animais, o que seria normal se fosse um boi ou um cachorro, porém os tais humanos dessas esculturas interagiam com dinossauros. Velho, a conta não fecha, tá? As figuras de Acámbaro, como ficaram conhecidas, datam de 6.000 anos atrás, enquanto esses monstros pré-históricos foram extintos há cerca de 66 milhões de anos atrás. Então como essas pessoas conseguiram ter noção que esses animais realmente existiram, se não viveram na mesma época? Isso ajudou a levantar a teoria de que os humanos conviveram sim com os dinossauros e que a linha de tempo traçada pela ciência estaria errada. Não tenho ideia. Para ficar ainda mais bizarro, algumas dessas estátuas mostram homens usando os dinos como montaria, assim como fazia o Mario World. No total são 32.000 figuras que deixam os pesquisadores até hoje com a pulga atrás da orelha. Será que tudo que aprendemos na escola estava errado? A caverna Lovelock fica localizada lá em Nevada, nos Estados Unidos, e se tornou um dos principais sítios arqueológicos do país. Vários artefatos já foram encontrados na região, inclusive 45 esqueletos humanos. Porém, o que mais chamou a atenção, sem dúvidas, foi os restos mortais de homens de 2,5 metros de altura. Para deixar tudo ainda mais intrigante, ambos possuíam cabelo vermelho, mas não existia nenhum ruivo entre os habitantes locais naquela época. Bom, poderia ser apenas uma pessoa muito alta, né? Mas além dos nativos não terem nem perto disso, existe uma história contada pelo povo Paiute, que são originários ali daquela região, sobre uma grande batalha que aconteceu entre eles e gigantes ruivos canibais que viviam naquela caverna. Essas criaturas foram apelidadas de Siteká e constantemente invadiam a tribo para capturar alguém para transformar em almoço, até que eles resolveram reagir. Ainda segundo o mito, os nativos avançaram com flechas sobre o Siteká, que se esconderam onde hoje é a caverna de Lovelock, que foi incendiada pelos indígenas até que a abertura cedeu e os monstros ficaram presos para sempre. Seria essa uma comprovação histórica de que os gigantes realmente viveram entre nós, assim como a Bíblia Sagrada descreve? Hoje em dia restam apenas alguns crânios dessas criaturas imensas, já os corpos simplesmente sumiram. Tesouros reais estão espalhados pelo mundo, e um dos mais misteriosos fica na ilha Ock, lá no Canadá. A história começa em 1795, quando 3 adolescentes encontraram uma vala no meio da floresta. Eles cavaram e encontraram uma proteção de madeira nas laterais do buraco e continuaram até acharem mais uma a 6 metros de profundidade. Foi aí que eles desistiram da aventura. Mas no século XIX, uma expedição oficial foi enviada ao local e, conforme eles cavucavam, se deparavam com camadas de carvão e fibras de coco, mesmo sem ter nenhum coqueiro pela região. A 30 metros de profundidade, descobriram uma pedra com escritas desconhecidas. A essa altura, o buraco já era conhecido como Poço do Dinheiro, pois a crença era que havia um tesouro milionário escondido ali. Os escavadores também acharam uma espécie de baú, só que logo em seguida o poço ficou cheio de água do nada. Incrivelmente, isso era uma armadilha que fez a equipe desistir das buscas ali por volta de 1805. Em 1849, outra equipe foi enviada e eles encontraram 3 fechos de ouro, o que indicava que havia mais coisa ali, né?
Só que ao chegarem no cofre, o seu fundo cedeu, o tesouro caiu e tudo foi inundado novamente. Uma segunda armadilha. Caramba, o que tem de tão especial lá no fundo para deixarem protegido dessa maneira? Não sei te dizer. Algumas pessoas também morreram no processo, o que gerou a lenda de que esse ouro é amaldiçoado. Até hoje o tesouro não foi encontrado, apenas alguns objetos sem nexo, como um crucifixo e um broche. Acredita-se que o ouro escondido por lá seja tão grande que seria capaz de transformar o sortudo no homem mais rico do mundo. Porém, esse continua sendo um mistério perdido da arqueologia. Cada vez mais estão surgindo relatos e possíveis evidências de que extraterrestres podem estar entre nós. A última que mexeu com a internet foram os fósseis de possíveis extraterrestres apresentados em uma sessão no Congresso mexicano, tá? O ufólogo Jaime Maussan afirmou sob juramento que as peças encontradas no Peru não correspondem à genética humana e nem a nenhum tipo de animal que conhecemos na Terra. Ou seja, esses corpos teriam vindo de outro planeta. Ele ainda disse que estudos foram feitos e após passarem por testes descobriram que essas criaturas de 3 dedos tinham 1800 anos, com seus corpos ainda intactos e preservados no tempo, mesmo sem passar por nenhum tipo de mumificação. Claro que nem todo mundo acreditou nessa história, mas depois de viralizar, novos estudos serão feitos para tentar entender melhor de onde vieram esses possíveis ETs mexicanos. É inacreditável. E mano, já deixa eu te dar um recado espacial. Se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo dessa galáxia. Já se inscreveu? Agora aproveite e aperte no sininho também. Faça o serviço completo, beleza? Então é isso, muito obrigado por assistir até o final. Não esqueça de deixar seu like. E aí na sua tela tem os vídeos lançados pela Almanac que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima.